Vamos lá para a palavra de Deus. Olha o que diz. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam, um lavrador, tem uma tradução que diz assim, o semeador. Tem alguém com essa tradução? O semeador? Ok. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sufocaram a semente, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Diga uau e glória a Deus. Pastor, o que é? Você vai pregar sobre prosperidade, sobre semente? Não. Na verdade, até para isso a gente precisa ter fé. Eu quero pregar hoje sobre fé. Sobre fé. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que fé é extremamente importante na vida de quem anda com Deus? Por que Jesus, ele falou muito sobre fé, não só para os discípulos, mas para todas as pessoas que chegavam perto de Jesus? Livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 52, Jesus, ele chega com o cego Bartimeu e diz assim: vai, a tua fé te salvou. Em Lucas capítulo 8, verso 48, Jesus, ele diz a uma mulher, ele libera uma palavra, e uma mulher que se aproxima dele, a Bíblia diz que ela era uma mulher do fluxo de sangue, havia 12 anos. Essa mulher rompe a multidão e toca nas orlas das vestes de Jesus. Jesus olha para ela e diz assim: filha, vai, a tua fé te curou. Em Lucas capítulo 7, verso número 9, Jesus, ele fica tão admirado, Jesus, ele fica tão maravilhado com a fé de um homem chamado centurião romano, que ele olha para a multidão e diz assim: nem em Israel, multidão, ei multidão, nem em Israel eu achei um homem com tanta fé. Livro de Mateus, no capítulo 17, verso 20. Jesus falando aos discípulos: porque em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Tem uma tradução, a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada, absolutamente nada vos será impossível. A Bíblia aqui vai dizer, irmãos, que a fé é como um grão de mostarda. Essa versão aqui vai dizer que Jesus, ele não está comparando com o tamanho do grão. Ele está dizendo: olha, se tu tiverdes fé como um grão de mostarda. Agora, se você pegar um grão de mostarda, você já viu como é que é um grão de mostarda? Bem pequeno, irmão. Bem pequeno.
Mas quando esse grão de mostarda é lançado ao solo, onde o solo é um solo fértil, cresce, toma uma proporção gigantesca. Então Jesus estava dizendo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Ou seja, Jesus estava dizendo que se eu e você, no nosso coração, tivermos fé, essa fé vai crescer de uma tal forma, irmão. Vai crescer de uma forma assustadora, vai crescer de uma forma absurda, vai crescer de uma forma, as pessoas vão olhar para mim, para você e vão dizer, ali vai um homem de fé, ali vai uma mulher de fé, ali vai um líder de fé, porque a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada vos será impossível. Livro de Romanos, no capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor, como é que eu tenho fé? Por onde eu alimento a fé? Onde a fé é gerada? Paulo está respondendo ao livro de Romanos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, na nossa caminhada, a gente precisa se atentar para algo, o quê? Que um homem sem fé, uma mulher sem fé, irmãos, é como um bom carro, mas se não tiver gasolina não anda. É como um grande, bonito, estiloso edifício. Se as colunas não forem muito bem feitas e estabilizadas, as colunas caem. Jesus vai fazer a semelhança, a comparação de duas casas. Aquela casa que é alicerçada na areia. Vem o vento, vem a dificuldade. A Bíblia diz que grande é a sua queda. Mas tem a outra casa, a casa que é alicerçada na rocha. Rocha que a gente conhece aqui é Jesus, e Jesus é a palavra. Vem o vento, vem a tempestade, mas a casa que é alicerçada na rocha, que é Jesus, que é a palavra, ela não cai, ela permanece fiel, ela permanece estabilizada, ela permanece constante, ela permanece adorando a Deus, irmão. Então levante a sua mão e diga assim, eu fui feito para adorar a Deus. Diga assim, eu fui criado para adorar a Deus. Independente da circunstância, independente do que eu estou passando, independente de qual seja o ponto que minha vida esteja nesse momento, eu e você fomos criados para adorar a Deus. E se é verdade isso, pelo amor de Deus, levante a sua mão e comece a adorar a Ele com a força do seu coração. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. E se eu fosse liberar um tema, se eu fosse escolher um tema para pregar nessa noite, eu escolheria esse tema: não deixe que roubem a fé do seu coração. Não permita que roubem a sua fé. Você pode dizer para o irmão que está ao seu lado, ó irmão, acorda querido, em nome de Jesus. Fala assim, ei, não permita que roube a sua fé. Porque quando a gente olha no livro de Marcos, no capítulo número 4, a gente vê nitidamente alguns fatores importantíssimos na nossa caminhada. E se nós não nos atentarmos, se nós não olharmos esses fatores com a atenção devida, nós vamos ter uma vida de fracasso, nós vamos ter uma vida de miséria, porque a palavra de Deus diz, meu irmão, que nós não fomos feitos para vergonha, nós não fomos feitos para o fracasso. O livro que nós lemos nos revela que nada, absolutamente nada, será um empecilho, algo impossível na minha e na sua caminhada.
Então o que rouba a nossa fé? O que rouba, ou quem rouba a nossa fé? Escuta isso aqui. A Bíblia diz no verso número 4, no capítulo 4, no livro de Marcos: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Olha o que Jesus começa a dizer. Olha o que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos acerca da palavra. Ora, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, o que me mantém motivado, o que me mantém constante, o que me mantém ativo, o que me mantém animado, o que me mantém motivado, é a palavra de Deus. Por isso, irmão, fica uma semana sem vir para o culto, como é que você está depois? Fica 2 semanas sem vir para o culto, para ver como é que você vai estar depois. Vem a luta, quer desistir. Vem a luta, quer jogar toalha. Vem a luta, quer abandonar casamento. Vem a luta, quer desistir da empresa. Vem a luta, quer desistir do casamento. Vem a luta, quer desistir de tudo. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Os discípulos pedem uma explicação de Jesus. Jesus, eu não estou conseguindo entender essa parábola. Me explica melhor, Jesus. E lá no verso número 15, do capítulo 4, no livro de Marcos, olha o que diz. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, querido, quem rouba a nossa fé, ou o que rouba é quem rouba, é o próprio diabo. É o próprio diabo. As aves, a palavra que foi semeada, a palavra que foi pregada, elas ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Por que o diabo, irmão, quer tirar a palavra semeada do nosso coração? Justamente para que a nossa fé seja uma fé fragilizada. Por que o diabo quer roubar a nossa fé? Por que o diabo quer roubar a palavra semeada no meu e no teu coração? Para que a nossa fé seja uma fé fragilizada, irmão. Ele tentou roubar a palavra do coração de Jesus. Mateus capítulo de número 3, verso 17, Jesus está sendo batizado em águas. A Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba, e a voz de Deus brada naquele lugar dizendo: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Deus, ele semeia essa palavra no coração de Jesus. Presta atenção nisso aqui. Deus, ele semeia essa palavra no coração de Jesus. Jesus, tu és meu filho. Lá no capítulo 4, a tentação de Jesus. No verso número 3 e no verso número 6, Satanás chega com Jesus e pergunta: se tu és filho. Se tu és filho. Olha o que o diabo estava tentando: tirar a palavra do coração de Jesus, semeada pelo próprio Deus. Igreja do Senhor, o que faz a diferença na nossa vida, meu irmão, não é a gente estar nesse exato momento aqui aprendendo e orando, é o que eu vou fazer com a palavra semeada quando eu sair da porta para fora, irmão. Porque aqui dentro, irmão, já dizia um grande pregador pentecostal aí,
das antigas. O diabo não tem coragem de descer num culto como esse aqui e atrapalhar a reunião. Porque aqui ele sabe, ele é metralhado. Porque aqui há a presença do Espírito Santo, há a presença de Deus. O diabo, irmão, vai querer me pegar e te pegar lá fora. Quando a gente olha no livro de Gênesis, no capítulo número 2, Deus semeia uma palavra no coração de Adão e Eva. De todas as árvores vocês podem comer, menos dessa. A árvore da ciência do bem e do mal. Verso 16 e verso 17. Coma da árvore, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí no capítulo 3, quem aparece? O próprio diabo, dentro de uma serpente. Verso 1, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Aí vem o verso 4, irmão. Leia o verso 4, imaginando a sagacidade do diabo. É claro que vocês não morrerão. Consegue perceber a sagacidade? É claro, certamente vocês não morrerão. Verso número 15, capítulo 3. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Eva dá ouvidos à voz do diabo. O diabo consegue tirar a palavra de Deus que foi semeada no coração daquela mulher. E no capítulo 3, no verso 15, Deus diz para a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher. O problema, irmãos, não foi o tempo que Eva teve para conversar com o diabo. Foi a amizade que Eva tinha com a serpente. Tiago capítulo 4, verso 4 diz, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Irmão, o diabo não é amigo de ninguém. O diabo não é amigo de ninguém, irmãos. O diabo chega na maior cara de pau, na maior ingenuidade, inocentemente. E, Eva, para com essa besteira, Eva. Isso que Deus falou não vai acontecer. Não esquece isso, Eva. E quantas vezes Deus semeia a palavra no meio no teu coração e o diabo se levanta lá fora dizendo, que esse negócio que esse pastorzinho está pregando aí? Que esse negócio aí de obedecer princípio? Que esse negócio aí de obedecer a palavra? Que esse negócio aí que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ela está ultrapassada, a palavra ela precisa de ser atualizada. Que essa besteira aí, rapaz, para vocês? Não tem como, querido, eu e você amarmos dois seres ao mesmo tempo. Não tem como, querido, a gente amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz, livro de Tiago, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, irmão. João 8,44. Vocês pertencem ao Pai de vocês, Jesus falando ali para os discípulos. O diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando o diabo mente, ele fala da sua própria língua, pois o diabo é mentiroso e pai da mentira, irmão.
Eu e você fomos criados com um propósito. Eu e você fomos criados para um propósito. Eu e você, querido, fomos criados por um propósito. Deixa eu falar uma coisa. O peixe foi criado na água. Se tirar o peixe da água, o peixe morre. A planta foi criada na terra, veio da terra. Se tirar a planta da terra, a planta morre. Eu e você viemos de Deus. Se tirar eu e você de Deus, ou se Deus sair de nós, nós vamos morrer, meu irmão. Então não tem como pactuar com as coisas do mundo. Fala para quem está ao seu lado: ei, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você vive num mundo corrupto, mas você não pode ser corrupto. Você vive em um mundo onde o mais perto ultrapasseia. Você vive num mundo onde o mais perto passa a perna no outro. Mas você tem um caráter aprovado por Deus, irmão. Você vive em um mundo mentiroso, mas você não é mentiroso. Fala para quem está ao seu lado: você vive nesse mundo, mas você não é daqui. Aqui é só uma passagem. Haverá um dia, Everton, Joel, Alisson, haverá um dia em que nós ouviremos o soar da última trombeta. Vai ficar esse mundo, vai ficar terra, vai ficar tudo. Nós vamos subir para a glória do Pai. Se tem alguém com essa esperança aqui, diga glória a Deus. Então o diabo, o próprio diabo, ele quer tirar, roubar a palavra semeada no meu e no teu coração. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas você veio para cá, ouviu uma palavra de vitória. Deus te escolheu para vencer. Romanos capítulo 8, você é mais que vencedor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. A palavra foi semeada do altar, chegou lá fora, a tua mente foi bombardeada de questionamentos. Porque o diabo quer roubar a palavra do teu coração. Mas sacode o teu irmão aí e diga assim: ele não vai roubar a palavra do meu coração. Sacode aí, por favor. Sacode aí o teu irmão e diga assim: o diabo não vai conseguir roubar a palavra que Deus semeou no meu coração. Porque tem propósito. Se Deus falou, eu vou obedecer. Se Deus falou, eu vou ter prazer em obedecê-lo. Porque quem obedece a palavra vive vitórias extraordinárias na sua vida, meu irmão. Número 1, o diabo rouba. Número 2, verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Porque a terra não era profunda. Versão NVI, porque a terra não era profunda. Mas o verso número 6, olha o que diz: mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Segunda coisa que rouba a nossa fé. Primeiro é o diabo. Segunda coisa que rouba a nossa fé, irmãos, é essa aqui: uma vida superficial com Deus. Uma vida light com Deus. Porque o texto vai dizer que a semente foi semeada, a palavra foi lançada, só que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Verso 6, mas quando saiu o sol até saiu, irmãos, o sol até brotou, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Irmão, uma vida superficial com Deus. Sabe quem vive uma vida superficial com Deus, uma vida light? São pessoas que se negam a ter profundidade com Deus. A pastora Agatha no início falou algo aqui interessante.
Quando nós decidimos viver ali na parte rasa, a gente não quer se envolver muito, sabe? A gente quer ficar aqui, na parte rasa. E quando Deus está nos chamando, vem para o profundo. Mas eu me nego, por quê? Porque eu tenho uma vida superficial. Eu tenho uma vida light com Deus. Orar só quando der. Ler a Bíblia só quando der. Vir para a igreja não é mais a minha prioridade. Eu venho quando der. Ajudar os outros só quando der. Ser generoso só quando der. E eu vivo uma vida superficial. Pessoas que não se lançam de coração no Evangelho. São pessoas que oscilam entre a fé e a incredulidade. Vivem uma fé inconstante. São pessoas que são facilmente levadas pelas ondas das circunstâncias. Pessoas que vivem uma vida superficial com Deus. São pessoas que oscilam entre a fé e a incredulidade. São pessoas que são facilmente levadas pelas ondas das circunstâncias. Tiago capítulo 1, verso 6. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Já viu gente assim, irmãos? Uma hora está cheio de ânimo. Crente gangorra, já viu crente gangorra? Uma hora está cheia de óleo, está lá em cima, é o giro da roda gigante. Uma hora está cheio de Deus, uma hora ele quer fazer a obra, uma hora ele quer abrir célula, uma hora ele quer fazer a obra, uma hora ele não tem nada para fazer, ele pega um folheto, ele vai para o ônibus evangelizar. Ele está cheio de Deus, ele está apaixonado por Deus, ele está amando aquilo que Deus mais ama, que são as pessoas. Ele quer fazer discípulo, ele quer conquistar, ele quer ser próspero para abençoar a obra de Deus, para abençoar as pessoas. Mas tem hora, eu não quero é nada. Eu não quero é patavina de nada. Pessoas inconstantes. A Bíblia vai dizer no verso 16, do capítulo 4 de Marcos: como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebe com alegria. Aí vem o verso 17: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Não tem raiz em si mesmo, não tem profundidade, vive numa vida superficial. Olha o que diz aqui, não sei se é só na minha Bíblia. Permanecem por pouco tempo. Mas cadê o fulano? Estava uma bênção na igreja, se desviou. Cadê o fulano? Estava uma bênção na igreja, vinha para a célula. Cadê o Beltrano? Cadê? Não estou vendo mais. Pô, será que alguma falha na igreja? Será que alguma falha de um pastor, de uma pastora, de um líder, de uma líder? Por que será que o fulano não vem mais? Eis aqui uma explicação. Porque não tem raiz, não tem profundidade, porque decide viver uma vida superficial com Deus, elas permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de chamado nada. Eu lá quero saber de igreja que nada. Eu lá quero saber de estar no culto que nada. Por quê? Não tem profundidade. Aí vem o verso 18. Outros ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações da vida, verso de número 19, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando infrutífera. Diga assim comigo: misericórdia. O
que é preocupação, irmão? É falta de fé. Meu Deus, eu estou preocupado. É tanta preocupação, e preocupação para lá, preocupação para cá. E com isso vem o ativismo. E com isso eu não tenho mais tempo de me consagrar. Eu não tenho mais tempo para estar na igreja. Eu não tenho mais tempo de estar com os irmãos orando. Eu não tenho mais tempo de ir para o Tadel. Eu não tenho mais tempo de ir para a oração. No aplicativo Zoom, que é somente 40 minutos, eu não tenho mais tempo, eu ando preocupado, eu ando ansioso. O que é isso? É uma vida superficial com Deus, sem profundidade, igreja. Quem sabe você esperava eu pregar uma palavra que Deus vai te dar nessa semana, um carro 0 quilômetro. Oh, coisa boa. Quem sabe imaginar que eu fosse pregar uma mensagem, olha, eis que estou vendo, Ney, tu de roupa de banho no terraço do teu apartamento na Ponta Negra, segura Ney que é forte. Mas sabe o que falta para nós, irmãos? Profundidade com Deus. Falta para mim profundidade com Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, as preocupações dessa vida. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Excesso de ansiedade, excesso de preocupação, é a ausência de fé. Se eu confio, se eu sei que a minha vida está na palma das mãos daquele que está no controle de todas as coisas, eu devo descansar nele, porque Salmo 37, verso 4, eu não sei se você acredita, mas eu acredito, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, deleita-te no Senhor, entrega-te ao Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Então fala para quem está ao seu lado, você precisa descansar mais em Deus. Você precisa confiar mais em Deus. Fala assim, ei, te esvazia e se enche mais de Deus. Que quanto mais nós nos enchermos de nós mesmos, meus irmãos, nós vamos afundar, nós não vamos conseguir sair do lugar. Mas no momento em que nós nos esvaziamos, e diz aquela canção, enche-me de ti, ó Deus. Ah, querido, a nossa vida diz, como diz a palavra do Senhor, aquele que confia no Senhor subirão com asas de águia, eles voarão alto, diz a palavra do Senhor. Uma vida superficial com Deus nos leva a ter uma fé água de salsicha. Já viu água de salsicha como é? Rala. Você já pensou, irmão? Ei, tu e eu sermos reconhecidos como, lá vai o homem com a fé água de salsicha. Fala para quem está ao seu lado, a tua fé é água de salsicha, irmão? Por que quando aparece o demônio tu grita? Por que quando se levanta Golias tu se desespera? Por que quando tu chega no teu limite, que o mar parece que não vai se abrir, você quer abandonar tudo? Por causa da superficialidade com Deus. Quando eu olho a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, grandes homens e grandes mulheres que viveram coisas grandiosas com Deus, irmãos. Moisés, Davi, Eliseu, Elias, Esté, João, Marcos e muitos outros homens que decidiram viver profundidade com Deus. Eu não me contento em vir para a igreja e estar na presença de Deus somente um dia na semana. Se todo dia tivesse culto na igreja da família, mas vale um dia na presença do papai do que 1000 em outro lugar. Se não tem culto na igreja da família, eu faço culto aqui na minha casa, eu chamo meu marido, eu chamo a minha esposa, eu chamo meus filhos, mas eu quero ter profundidade com Deus. É o que nós precisamos ter nesses dias, meus irmãos.
Tem gente que já se considera, meu irmão, o cara por conseguir vir para a igreja no domingo. Como se estivesse fazendo favor para Deus. O que está faltando para a nossa geração? Profundidade com Deus. Pedro oscilou entre a fé e a incredulidade. Mateus capítulo 4, capítulo 14. Pedro está dentro do barco, vê Jesus. Senhor, é o Senhor que está aí? Manda aí até o Senhor. Jesus falou para Pedro, vem. Pedro anda sobre as águas. Pedro vive o que ninguém vive. Pedro experimenta o que ninguém experimenta. A Bíblia diz, e olhando para Jesus, Pedro anda sobre as águas. Mas foi só Pedro tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos nas preocupações da força do vento, teve medo e afundou. Sabe qual é o conselho meu ao seu coração? Fala para a irmã que está ao seu lado, não espere as coisas afundarem para você. Não, irmão, mas fala como um profeta, pelo amor de Deus. Fala assim, olha, não espere as coisas afundarem para você, irmão. Superficialidade. Porque tem gente, irmão, que só espera as coisas darem ruim para poder decidir. Espera vir algo no casamento, espera vir algo nas finanças, espera vir algo na saúde, espera acontecer alguma coisa de ruim para poder assim. Não, meu amor, é o seguinte, olha, tu viu que as coisas deram mal para nós, então não vamos mais faltar culto, tá bom, amorzinho? Olha, tu viu que o negócio apertou agora, então não vamos esperar as coisas piorarem. Olha, tem aquele que diz assim, olha, se não vem pelo amor, vem pela dor. Jesus disse, meu irmão, com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Meu irmão, eu quero te falar, tantas e tantas pessoas queriam ter o privilégio de estar num local como esse e não podem, e você é um homem mais felizardo, você é a mulher mais felizarda. Se eu fosse você, meu irmão, eu tiraria essa cara de sono, porque diante do cinema você não fica com sono, diante do Big Brother não te dá sono, mas diante dessa palavra, cuidado, 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 porque é o diabo querendo fazer você dormir, para que a palavra não produza o efeito desejado. Mas eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, você vai viver o fruto da palavra ministrada. Tudo que está sendo pregado e ministrado, Deus vai fazer você viver de domingo a domingo. Se é para alguém essa palavra, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, eu não vou deixar o diabo roubar a palavra. Quem vive a profundidade com Deus. Verso 20, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra e aceitam a palavra. E dão uma colheita, 30, 60 e até 100 por um. A Bíblia vai dizer que a semente lançada em boa terra, terra fala do nosso coração. Jesus vai dizer que quando a semente é semeada numa boa terra, quando a semente é semeada num coração desejoso, quando a semente é lançada em um coração o coração está conectado com o coração de Deus, a Bíblia vai dizer que ela aceita, e a colheita é poderosa, 30, 60 e 100 por um. Tudo parte do nosso coração. Tudo parte do nosso coração. Eu vou repetir mais uma vez. Tudo parte do nosso coração. Você sabia que o coração é o único órgão
do nosso corpo, tudo pode morrer. Mas se o coração estiver batendo ainda há vida. Tudo parte do nosso coração. A Bíblia fala muitas vezes, cita vários versículos sobre o nosso coração. Isso é tão verdade que Pedro, no capítulo 3, no livro de Atos, Pedro, ele olha para Ananias e Safira e diz assim: por que deixastes Satanás encher o teu coração? O coração, querido, é a sede dos nossos sentimentos e das nossas emoções. O livro de Mateus, no capítulo 6, verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus estava dizendo que aquilo que você valoriza, aquilo que você dá importância, ali também estará o seu coração. Quem vive em profundidade com Deus, o seu tesouro está em Deus, e o seu tesouro é Deus. Não, eu vou repetir. Quem vive profundidade com Deus, o seu tesouro está em Deus, e o seu tesouro é Deus. Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração. Sabe, às vezes, com o passar do tempo, diante de algumas lutas, de algumas tribulações, a gente acaba se perdendo quando nós deixamos de ser direcionados pela palavra. E o meu tesouro, que era de estar na presença de Deus, não está mais. Onde o meu tesouro era estar com os irmãos, não está lá. O meu tesouro lá não está. Onde o meu tesouro era estar em comunhão com a igreja, entrar, não está mais. Onde o meu tesouro está, ali estará o meu coração. Se a gente for olhar para a história de Israel, por várias vezes Deus chama Israel de volta. Por causa do coração de Israel estar longe de Deus, Deus permitia 10 anos de luta. Deus permitia 40 anos de perseguição. Deus permitia 30 anos de pressões, para trazer de volta Israel para Ele. E essa palavra aqui de Provérbios 23, não é para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja. Deus falando com a gente: filho meu, me dá de novo o teu coração. Me dá de novo o centro dos teus sentimentos e das tuas emoções. Gente que se emociona assistindo Big Brother, mas não se emociona diante de um louvor onde a glória de Deus desce. Gente que sente diante de uma Netflix, mas não consegue mais sentir a presença do Todo-Poderoso num lugar onde os filhos e as filhas se reúnem, onde a glória de Deus desce sobre nós.
Deus está dizendo para nós: filho meu, dai-me o teu coração. Salmo 119, verso 11, para a gente terminar. Guardei no meu coração a tua palavra. Não deixe o diabo roubar a palavra do teu coração. Não deixe o diabo tirar do teu coração a semente que está sendo semeada, porque é essa palavra que vai fortalecer a tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus hoje está nos levando, está nos chamando de volta. Filho meu, dai-me o teu coração. E quando nós dermos o coração para Deus, Deus está dizendo: guarda no teu coração a minha palavra. Guarda no teu coração as minhas promessas. Guarda no teu coração o nosso relacionamento. Traga à sua memória os livramentos que Deus te deu. E até hoje, se você está aqui, foi por causa da graça, foi por causa da misericórdia, foi porque Ele te amou primeiro. Quantos livramentos Deus tem te dado? Não é porque você é bonito ou você é bonita, não é porque você tem formatura, é por causa da graça e da misericórdia. E Deus está dizendo para nós: filho meu, dá-me de volta o teu coração. Eu queria que nessa noite, você que está aqui nesse lugar, você, pastor, eu tenho plena convicção de que eu tenho vivido uma superficialidade. Eu tenho vivido ali no raso, pastor. Eu não sei quem vive mais no raso, se é o homem ou se é a mulher, se é o marido ou se é a esposa. Vamos, amor, vamos nadar. Ei, amor, vamos mergulhar. Ah, não, hoje não. Bora, amor, vamos para a igreja, amor. Bora, amor, vamos fazer a obra de Deus, amor. Bora, amor, bora ganhar almas para Jesus, amor. Bora, amor, vamos fazer a obra do Senhor. Bora exercer nosso chamado. Bora agradar a Deus, amor. Ah, não, amor, hoje não. Querida igreja, se eu fosse resumir em uma frase tudo que foi ministrado, eu sinto Deus falar no meu coração: não queira dar o seu coração a Deus debaixo de pressão. Não queira dar de volta o seu coração a Deus por causa da luta, da dificuldade, por causa do problema. Decida dar o teu coração a Deus, porque você reconhece que Ele é o maior amor da sua vida. Que sem Ele, eu e você não somos nada. E Deus está dizendo nessa noite: dá-me o teu coração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração.